Meus amores, muito bom dia. Estamos em mais um Comida Crua podcast. São 10 de março de 2024. Eu demoro, mas o áudio sai. Vocês estão me entendendo? No último podcast, quer dizer, no primeiro podcast, eu falei sobre a importância que a gente tem que dar em comer com atenção. Hoje eu vou fazer uma reflexão um pouco mais profunda e falar de vocês da importância da visão dentro da alimentação. Visão é muito importante. Afinal de contas, o ser humano é um ser visual. Todo mundo sabe que a evolução do ser humano é muito complexa, principalmente quando queremos falar sobre a questão de cérebro. Mas tem um sentido que evoluiu muito dentro da nossa carga hereditária e é a visão. Diferente dos macacos, e aí a gente tem que fazer um parâmetro muito claro da nossa descendência, o macaco ele não possui uma visão chamada fina. Essa visão fina ela é responsável por você conseguir perceber microdetalhes do que a gente vê. É como se o macaco faltasse, ele fosse um pouquinho míope. Sabe quando você é pouco míope, conhecer alguém já que tem uma miopia muito leve e ele consegue não ficar com óculos, mas ao mesmo tempo também não enxerga perfeito. É mais ou menos isso. E a gente teve o apuramento dessa visão, a visão fina. Portanto, diferente dos macacos que evoluíram muito mais para a percepção olfativa e auditiva, nós especializamos muito na questão visual. Portanto, o ser humano ele vai ter todo um sistema de identificação por conta da visão. A gente diz que comer é um ato visual e é por isso que a indústria ela se utiliza o máximo possível dos conceitos visuais para colocar dentro dos alimentos. Os alimentos da indústria são sempre mais bonitos que o da forma caseira, mas eu vou tocar nesse assunto depois. Primeiro eu quero falar sobre a evolução. Então, no decorrer da evolução, a gente começou a observar muito mais, olhar muito mais que nossos primos, os primatas. E a forma como nós comemos vai afetar diretamente como a gente vê o alimento. E, ou melhor, a forma como vemos o alimento vai afetar também diretamente a forma como comemos. Se o ser humano é visual, o ser humano ele precisa do sentido da visão para você ter um foco, porque diferente dos macacos que têm o sentido do olfato muito apurado, eles utilizam desse conceito para se alimentar. O macaco, antes de comer, o que ele vai fazer? Ele vai cheirar o alimento, porque o alimento para ele, o olfato para ele é importante, o cheiro. Como ele não tem a visão fina, ele percebe o alimento de uma forma diferente da gente. Quando a gente pega uma maçã, a gente identifica que é uma maçã. A gente identifica se a maçã está com problemas de coloração. Essa maçã não está boa. O macaco ele faz isso pelo olfato. Então, como a visão é o primeiro sentido que vai fazer a seleção do alimento, ele também é o sentido mais importante para você conseguir construir uma alimentação e se alimentar, porque o foco da nossa questão é onde a gente está olhando. O foco para onde a gente vai olhar é para onde iremos centralizar nossa atenção. Parece dúbio, mas é isso que funciona. Por quê? O ser humano, dentro da evolução, ele aprendeu a ser desatento. E isso é uma característica extremamente evolutiva do ser humano. Ora, e por que diabos você ser desatento é uma evolução importante? Eu digo mais, é um sistema de proteção, é um dos mais importantes que nós seres humanos fizemos na nossa evolução. E eu vou explicar um pouco, porque isso tem a ver muito com a questão psicológica em que a gente está inserido a alimentação. Vamos lá. O cérebro, tem uma região do cérebro chamada cérebro primitivo, ou cérebro reptiliano. Nessa região,
Por que tem esse nome? Porque é considerado uma das mais antigas que a gente tem. É o sistema lá primário que a gente compartilha com os outros animais, de uma maneira geral. Tá sendo muito resumido e redundante. O cérebro primitivo é responsável pelas funções de luta e fuga, comportamentos e instintos básicos como raiva, medo, reprodução, sede e fome. E nesse aspecto que o ser humano encontra um dos principais desafios evolutivos. A forma como buscamos o alimento deixou de ser puramente fisiológica e passou a ser um momento muito mais sociológico. No entanto, os processos envolvidos na busca por alimento e sobrevivência são ainda funções primitivas. Então, ora, a gente tem aqui duas problemáticas. Número 1, a alimentação do ser humano passou a ser uma questão sociológica. 2, a busca pelo alimento é uma função primitiva. Então a gente tem uma dicotomia. Por quê? Quando eu preciso buscar alimento, eu associo a funções primitivas. Quando eu estou me alimentando, eu associo a funções sociológicas. E isso se confundem, porque evolutivamente a gente tem o controle das emoções primárias dadas pelo cérebro reptiliano. E prazer é uma emoção que está ligada à comida. E prazer, é importante que o alimento seja prazeroso, porque é importante, evolutivamente falando, que a gente sinta prazer ao comer, que senão a gente não ia buscar alimento. Dessa forma, uma das grandes funções do cérebro é a identificação de perigos e ameaças, que afinal de contas, se a gente não tivesse feito isso com primazia, não teríamos chegado onde chegamos. Então, como que o cérebro funciona? Ele funciona a partir do chamado reforços de padrões, ou seja, ele pega uma experiência do passado, ele imprime essa experiência de modos a utilizá-la posteriormente, quando necessário. Dessa maneira, quando passamos por uma situação análoga, a gente pega aquela informação que está impressa e ele facilmente pega e coloca para a gente entender. Então, compreender como que o cérebro opera e como esses padrões de impressão funcionam será de super importância para a gente conseguir entender alguns problemas alimentares, principalmente os de origem fisiológica e psicológica. Digo, principalmente os de origem psicológica. Então, vamos lá. Se o cérebro funciona como reforço de padrão, e por que esses padrões existem? É para identificação de perigos. E aí vai uma pergunta: quais são as emoções que mais você pensa em perigo? Problema, tá? E aqui perigo eu estou falando problema de uma maneira geral. Vão ser emoções felizes ou emoções tristes? Quando você vai comer, você vai se lembrar da batata que sua avó fazia, se bem que a batata que sua avó fazia, ela tem um pensamento que ela entra na comida de conforto. Mas vamos usar como exemplo. Qual é a emoção que vai ser mais atenta para o seu cérebro usar? A batata que sua avó fazia para você, o bolinho de chuva que sua avó fazia para você, ou aquele camarão que você engasgou e quase morreu? Então, para o cérebro, ele vai usar o camarão que você quase morreu. Essa sensação ela vai ser impressa para que você, toda vez que olhe uma comida que tem a base de camarão, você freie e fale: opa, isso pode me causar um problema. Então, esses reforços de padrões, eles funcionam com memórias negativas. Infelizmente, essa é a realidade. Memórias positivas existem reforço? Existem. Mas o fato é, o cérebro utiliza muito mais memórias negativas. Essa é a realidade. Então, o cérebro está em constante busca de problemáticas. Ele está sempre à busca de padrões. Esses padrões, como eu mencionei, são experiências passadas. Esse mecanismo é de antecipação. O cérebro ele vai estar constantemente antecipando problemas para que você não tenha problemas. Olha que coisa doida. Então, você está em constante impressões dos seus problemas para que você não tenha problemas. E aí a gente entra outro problema, que a gente cai numa questão de que vivemos antecipando problemas. Por conta desse mecanismo de antecipação, a gente fala que o cérebro ele entra em modo automático e ele está a fim sempre de estar preparado para um problema futuro. Por conta disso, a gente fica aproximadamente 50% do nosso tempo em modo desatento.
tô. Galera, 50% do que a gente fica no dia é modo desatento. E onde entra a alimentação nessa história toda? É por conta desses processos evolutivos de modo automatizado que estamos sempre sendo puxados para o modo desatento. Então, comer necessita de atenção, porque o nosso cérebro faz com que a gente queira ficar desatento para sempre procurar problema. Só que não estamos na era dos primatas, né? A gente construiu cidades. A gente não está mais na era dos caçadores e coletores que ficávamos 6 horas buscando alimento. Então, esse princípio de você comer desatento para buscar problemas, ele não entra mais nessa questão. Porque a gente não está na busca pelo alimento, a gente está na socialização pelo alimento. Então a gente precisa de um esforço maior para que a gente saia desse modo desatento e entre a comer no modo atento. E aí que entra a visão. A visão para o ser humano é de extrema importância para que tenhamos um modo atento mais apurado. Então veja bem, a visão do ser humano, como eu falei antes, ela é extremamente precisa. A gente pode não enxergar igual uma águia a quilômetros de distância, mas a nossa visão fina, a percepção de cores e a acuidade visual é a nossa diferença entre os outros animais. E ela precisa ser utilizada. Nossa atenção é subitamente concentrada quando estamos olhando para o objeto do foco. É por isso que é importante largar o telefone quando você vai comer. Então, aqui é uma questão visual, galera. É preciso largar o telefone. Vou repetir de novo. Você pode até estar ouvindo um podcast, como o meu, por exemplo, né? Você pode até estar ouvindo no som de fundo, porque você está usando o ouvido, mas a sua visão, ela precisa estar em foco com o alimento, porque senão a gente vai estar dando mais importância ao que estamos vendo. Por isso que eu sempre brigo que criança não pode estar olhando o tablet e comendo ao mesmo tempo. Porque se você está olhando o tablet, você não está dando importância ao que você come. Se você não está dando importância ao que você come, para o seu cérebro, você não comeu. Entendeu? Você não comeu, porque você não deu importância devida. E é aí que entra uma das principais problemáticas da nossa sociedade atual. Porque a sociedade atual toda possui mecanismos para que ficamos desatentos. O que outra hora nos protegeu de ameaças, agora é uma grande ameaça. E a indústria sabe disso e utiliza esse modo desatento para ficarmos mais desatentos ainda. Então, praticamente hoje, tudo é tecnológico. Tudo faz um processo para nos auxiliar ao modo desatento, da televisão, celulares até aplicativo. E se não for isso tudo, é o nosso trabalho indesejado que não deixa a gente parar. E isso sem falar nas jornadas cada vez mais reduzidas de almoço, né? Que antes a gente tinha de 1 hora, muita gente é comum ver pessoas com meia hora de redução de almoço, porque o resto do dia tem que fazer alguma coisa. Esses 30 minutos que sobram, ele precisa ser usado para alguma coisa, que não é comendo, porque comer não dá mais importância. Então veja que a gente tem hoje todo um sistema voltado para não se alimentar de forma adequada. Bom, e aí o que a gente precisa fazer? De vez em quando tem que parar, não adianta. Para comer de forma saudável, é preciso necessariamente parar e focar a atenção no prato. A gente precisa criar um filtro de distrações para que o nosso cérebro não divague para outros momentos, sejam eles passados ou futuros. Para comer de forma adequada, é preciso viver o momento presente. E na refeição, o momento presente é o de saborear a comida. Então, nesse momento, você até pode ver um filme, mas entenda a problemática. Ver filme comendo, qual a importância que você vai dar ao filme ou à comida? Se você consegue dar importância à comida, você está colocando o filme no sistema sonoro. Ou seja, você não está vendo o filme, você está ouvindo. Isso também pode ser interessante para aquele filme que você já viu 200 vezes ou um filme que você gosta muito e você só está querendo imaginar o que está se passando. Agora, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente pega a nossa atenção, que é visual,
e coloca ela para o filme. E aí a gente vai entrar naquele modo automático que eu falei desde o início. Então, meus amores, comer é um evento e a gente precisa fazer do comer um evento para si. A gente precisa enxergar o alimento como uma forma de autocuidado. Valorização não é apenas dos nutrientes para a manutenção do corpo. O comer, ele pode ser uma oportunidade de se dedicar a um momento de reflexão consigo mesmo e cultivar uma relação mais consciente com os alimentos. Então é isso, meus amores. Vamos comer de forma consciente e olhando para o alimento, porque não adianta comer olhando para a janela. Você até pode estar pensando na morte da bezerra, mas vocês têm que estar com o olho na comida e não na bezerra. Beleza? Ficamos por aqui. Grande beijo. Se você quer pedir alguma coisa, alguma sugestão, se você ficou com a dúvida em algum assunto, ou melhor, se tem alguma dúvida e tem vergonha de perguntar, pode perguntar para mim. Grande beijo para todos e ficamos até a próxima. Valeu!